Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. O nosso convidado hoje é o subdefensor-geral do Estado, Carlos Eduardo Monteiro. Com ele, vamos saber do trabalho da Defensoria no âmbito do ano de 2016 e os projetos que estão ainda acontecendo a todo vapor como continuidade, como novos projetos que vêm das demandas que chegam à Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Defensor, eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui conosco, né? E hoje, o que é que se pode dizer da Defensoria no âmbito do reconhecimento da população, da sua importância? A gente, há algum tempo atrás, tinha uma ideia generalizada de que a Defensoria era lenta, ser defendido criminalmente, sobretudo, por um defensor público, levava muito tempo. Como é que está hoje essa dinâmica? Desde o atendimento, a pessoa chega à Defensoria para pedir essa ajuda, e os critérios também que levam a Defensoria a defender o cidadão, não é? E o tempo normal que se tem para a tramitação desses processos. Certo. Boa tarde, Gorete. Sempre um prazer, estamos sempre à disposição, inclusive para prestar contas para a sociedade do trabalho que é desenvolvido pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição nova, foi criada no estado de Alagoas em 2003 e logo foi lotado com alguns defensores públicos. Até 2007, até 2010, nós tínhamos um quadro de apenas 24 defensores. Houve um concurso em 2010, 2011 foram lotados mais alguns e hoje estamos com um quadro de 69 defensores distribuídos pelo estado de Alagoas. Que ainda não atende a demanda, né? Isso. A demanda, na verdade, a gente setorizou, tanto o estado de Alagoas por meio de coordenadorias, como na capital por meio de núcleos de atendimento, para conseguir chegar a toda a população do estado, certo? Nós temos, como eu falei, temos setores especializados de atendimento, dentre eles, núcleos. Somos distribuídos em núcleos, organizados em núcleos, assim damos um atendimento especializado ao cidadão. Dentre eles, nós temos um núcleo criminal, que hoje foi feito um levantamento recente que no tribunal 62% das demandas que chegam no tribunal são de autoria da Defensoria Pública. Que é um índice bem considerável. Se formos considerar os pedidos feitos em primeira instância, esse número se eleva, chega a quase 80% dos pedidos. Então, temos a questão da demora, não é atribuição, não é culpa, se assim podemos dizer, da Defensoria Pública. Nós temos um sistema judicial, processual, que é demorado, então se demora um tempo até se ter um resultado. Nós temos recursos também que impede a agilidade, a agilidade do processo e tem toda a cautela também. É melhor um processo pouco demorado, mas que no final traga uma segurança jurídica para o cidadão, do que aquele rápido e que seja resolvido de uma forma não segura para o cidadão. Então, o atendimento... Que deixe brechas para se recorrer. Isso. Né? Então, quanto mais seguro, melhor. Nós, na Defensoria Pública, nós temos um pronto atendimento. Chegamos lá, se o cidadão chegar lá hoje, com todos os seus documentos, ele vai ser atendido e se tiver todos os documentos necessários para demandar, prontamente será feita a petição. Claro, no ato será judicializado. Se houver possibilidade da situação ser resolvida administrativamente, nós percorremos esse caminho também. Ou pela conciliação Ou pela também? conciliação, nós temos um núcleo lá só de conciliação, dentro da estrutura da Defensoria Pública. Importante isso. Que na verdade, o que nós buscamos não é a judicialização, o que nós buscamos é a efetivação. Nós, na área de saúde, eu posso dar um exemplo em que se busca muitas vezes, na maioria das vezes, a resolução do problema de forma administrativa, para só no caso excepcional a gente judicializar. A judicialização não é
Um remédio. Não é o remédio. Na verdade, é a última opção. A última opção é a judicialização. Muitas vezes se fala que a Defensoria Pública judicializa a saúde, mas, na verdade, quando não tem mais saída para o cidadão, é que se judicializa. Então, o caminho não é esse. Não é a gente que atrapalha a saúde. Quando não tem mais jeito, é que a gente judicializa. Pois é, o senhor falou, né? Não é que a gente atrapalha a saúde. Como é demandar essas questões de um órgão do Estado que demanda contra o Estado, Sim. Em tese, não é? A autonomia da Defensoria Pública que garante essa atuação. Isso, a Defensoria Pública tem a sua autonomia prevista na Constituição Federal. Nós somos um órgão autônomo, assim como é o Ministério Público e assim como o Tribunal de Justiça. Nós recebemos mensalmente o repasse do 12º e nós temos a autonomia administrativa, financeira, para, com esses recursos, atuar, inclusive, contra o próprio Estado. Então, essa autonomia nos garante a demandar o próprio Estado, até porque nós vivemos num Estado democrático de direito em que o próprio Estado se submete às suas leis. Então, a gente exige... Não é absoluto. A gente exige que o Estado também cumpra a lei em nossas demandas. Os critérios para alguém, um cidadão, se habilitar a ser defendido por um defensor público? Certo. Isso está regulamentado e nós temos um critério objetivo. Hoje, nós temos o critério de que a renda familiar do cidadão que procura a Defensoria Pública não pode ultrapassar 5 salários mínimos. Só que esse critério não é absoluto. Essa é a hipossuficiência financeira, econômica. Mas nós temos outras situações em que o cidadão está numa situação de hipossuficiência. É aquele cidadão, podemos citar um idoso, que não tem parentes, pode até ter uma renda que ultrapasse os 5 salários mínimos, mas a situação dele o coloca em estado de hipossuficiência. Temos também vítimas da Lei Maria da Penha, em situações de violência doméstica, e outros casos. Já na área criminal, nós somos uma instituição prevista na Lei Processual Penal, ou seja, não só o fato de não constituir advogado, ou de não ter condições, como também se o réu, dentro do prazo, não constitui um advogado. Então, nós atuamos nesse momento. Sem ser provocado. Mesmo sem ser provocado. A obrigação do juiz dá o prazo para a gente é intimado para se manifestar daquela situação. Ou seja, o réu foi citado e não se manifestou. E essa atuação do defensor público, ela acontece no âmbito do Tribunal de Justiça e também dos tribunais superiores quando se recorre? Sim, nós acompanhamos o processo desde o momento em que é protocolado no fórum até as últimas instâncias, até Brasília. Então, na área criminal, nós hoje demandamos 62% dos processos que estão no Tribunal de Justiça se originaram de recursos nossos ou de petições de habeas corpus. Então, na situação... O percentual, perdão interrompê-lo, e o percentual, digamos assim, desses casos de favorabilidade para o cliente, nesses 62% que demandaram para a defesa de defensores públicos? Certo. O número exato agora eu não tenho, mas nós temos um êxito aí de 70% das demandas. É considerável. Considerável. Também. Que é, assim, a gente considerando algum tipo de benefício. Nem sempre a gente pede absolvição do réu, mas pedimos algum caso de algum benefício, seja uma aplicação de uma pena menor, mais branda. A depender dos casos. Né? Isso. Então, e caso nós não tenhamos êxito no Tribunal de Justiça, nós submetemos aos superiores tribunais, que é o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, a depender da matéria. A tramitação, vamos comparar que o indivíduo, o cidadão, ele vai constituir um advogado para uma questão semelhante, criminal, digamos assim, ou ele recorre à Defensoria Pública. Qual é a condição que difere de um advogado constituído para um advogado
do Estado. Certo. Hoje, a nossa política é de que o atendimento seja igual e personalizado, certo? Assim como é uma banca de advogados. A gente tenta trazer isso para a Defensoria Pública. E conseguimos através justamente dos núcleos. Nós temos um núcleo de acompanhamento processual penal, em que o indivíduo tem o contato com o defensor, ele sabe quem é o defensor dele, o defensor público conhece a causa dele, tem esse contato. Nós fazemos visitas semanais aos presos, então semanalmente nós temos defensores dentro dos presídios. Em 2016 nós fizemos o levantamento e fizemos 360 visitas carcerárias. Isso corresponde praticamente uma visita por dia durante todo o ano. Então, hoje nós não temos essa diferença. O defensor que é atendido pela Defensoria, o réu que é atendido pela Defensoria Pública vai ter uma defesa de qualidade, assim como se ele procurasse um escritório de advocacia. Sr. Carlos Eduardo, e nesse caso, a questão da eficiência e da eficácia são acompanhadas também pela Defensoria Pública. Sim. Nos casos que tramitam sobre os cuidados da Defensoria. Sim, isso é o grande objetivo da Defensoria Pública. Dar a resposta ao cidadão. Fechar o processo. Fechar o processo. Não adianta nós peticionarmos se não vamos garantir ali o direito dele, ou pelo menos lutar para garantir o direito dele. Nós temos defensores muito preparados e com o tempo vão se especializando em suas áreas e esse é o grande objetivo. Casos específicos que mostram a eficiência e a eficácia da Defensoria Pública, poderíamos ilustrar? Nós temos hoje, com êxito na saúde, nós temos hoje um verdadeiro respeito dos órgãos públicos pelo peticionamento da Defensoria Pública. Então, nós temos recentemente conseguimos um bloqueio de cerca de R$300 mil para garantir o leite para as crianças filhas de mães com HIV. Isso é uma grande vitória. É um avanço. É um avanço ao respeito do Poder Judiciário em relação à Defensoria Pública, quando acolhe o nosso pleito. Medicamentos de uso contínuo de alta complexidade, que muitas vezes as pessoas não têm outra forma a não ser recorrer à Defensoria Pública. Isso são casos comuns também. São comuns e nós, lá dentro da Defensoria Pública, somos muito criteriosos. Não saímos pedindo à torta à direita, nós realmente vamos fundamentado. Nós, através de relatórios médicos, então nós vamos de forma bem fundamentada. Não vamos atirando para todo lado. Para não fragilizar e desconstruir essa construção da credibilidade do trabalho dos defensores. Justamente, né? Por isso que a gente tem muito critério na seleção das demandas. Né? Como é feita essa distribuição dos defensores para os casos específicos que chegam para serem atendidos? Através dos núcleos. Nós temos hoje núcleos de peticionamento, que temos o núcleo de triagem, que é para onde vai as demandas mais corriqueiras, né? Que é casos de família. A vara de família. A vara de família, alvarás. E temos também os especializados. Específicas. Né? Núcleo do consumidor, núcleo da saúde. E esses são a porta de entrada do processo. Entra aí e a partir daí ele é distribuído para a partir do momento que é distribuído para as varas, se for vara da família, nós temos o núcleo da família que vai acompanhar. Se for vara da fazenda, nós temos os defensores especializados em fazenda pública e que vão acompanhar esse processo. Perfeito. Bem, o senhor Carlos Eduardo Monteiro, que é subdefensor público geral do Estado, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.